Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Patrícia Brito e você está ouvindo o Pod BBA, que é o podcast da Black Brasil Arte. Aqui a gente amplia o campo da escuta para celebrar a diversidade artística em todas as suas formas. A cada episódio trazemos à tona as histórias dos mais diferentes artistas de diferentes partes do Brasil e também fora dele, pela lente de quem é artista, faz arte, pensa arte e mostra arte. Damos o protagonismo para todos, mas é importante dizer que mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQI, PNA+, e artistas impactados pelo etarismo, sejam mulheres ou homens, têm o nosso respeito e a nossa preferência. Aqui nós investigamos as práticas curatoriais, criações insurgentes e os rastros de uma arte que desafia a norma, desloca o centro e imagina futuros possíveis. Porque fazer arte também é revelar, transformar, existir e resistir de uma certa forma, né? Então, você assiste a esse podcast através da nossa plataforma, né? Na verdade, do canal do YouTube, Black Brasil Arte, mas também você pode ouvir, né, por mais de uma vez, esse episódio e os demais nas nossas plataformas aí de streaming. Tá? Então, a convidada que eu tenho hoje o prazer de conversar um pouquinho ou de promover essa escuta é a Cecília Carvalho, né? Que está aqui comigo já. Muito bom dia, Cecília, seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Obrigada a toda a equipe da Black Brasil Arte. Bom dia, pessoal. Como é que você está? Tô bem, tô aqui no friozinho da Chapada Diamantina, que é onde eu vivo atualmente. Que Ventinho legal. soprando. Que bom. Cecília, né? Eu gosto de começar sempre com uma pergunta, né? Que ela às vezes ela é muito custosa para os artistas, né? É quando eu pergunto quem são eles, né? Ou melhor, né? Quem é a Cecília? É uma pergunta ampla, né? Bom, eu sou Cecília, eu sou filha da Terezinha e do Rui, irmã da Bel, mãe do Joaquim, da Tereza e da Ubi. Sou uma pessoa negra, artista, sou massoterapeuta, gosto muito de trabalhar sobre cuidado, né? Tanto que duas das profissões que a vida me deu foi massoterapeuta para cuidar do corpo das pessoas e mãe, né? Que é esse trabalho constante, diário, muitas vezes invisível, e que as duas coisas estão sempre também permeando o meu trabalho artístico, né? Não só o meu cotidiano, né, na vida. Acho que deu para dizer. Beleza. E de onde você vem? Assim, eu não falo só da geografia, né? Eu falo de que memórias, de que cheiro, de que silêncio, né, vem a Cecília. Olha, primeiro falando da geografia, eu venho lá de Minas, né? E tô há quase 20 anos na Bahia. Então eu tenho esse percurso, essa conexão aí Minas-Bahia. E atualmente vivo nas montanhas da Chapada Diamantina. Atualmente assim, né? Já tem 11 anos que eu tô aqui na montanha. E tenho essa conexão assim muito forte com as montanhas. Né? Não é à toa que a gente tem essa mesma serra, né? Que é o Espinhaço, essa mesma cordilheira que sai lá de Minas e vem daqui na Chapada Diamantina e de repente eu me vejo morando no pé dessa mesma montanha, né? Então, acho que, de uma certa forma, é de onde eu venho, dessa conexão também, né? Com a natureza, com as montanhas, com o rio, com a cachoeira, né? Tive um pezinho no mar também, quando morei em Salvador, mas acho que o meu lugar é mais do meio da mata do que na beira do mar, né?
Isso me leva para minha terceira, na verdade, né, pergunta, que você meio que já falou um pouco, que é sobre a sua herança, né? Uhum. O que é que você carrega como herança da sua família, da sua gente, da sua história? Então você já, né, deu essa introdução de que você é uma mulher que se conecta bastante com a floresta, né, com a mata. Uhum. É interessante, assim, porque a minha família, de certa forma, ela é bem urbana, né? Meus pais são aqueles que têm medo de qualquer bichinho, que acham que eu tô morando no meio da mata, então eles ficam, né, assustados e tal. Mas eu me lembro desde muito pequena, eu ia às vezes visitar algum sítio e eu falava, gente, quando eu crescer eu quero morar no mato. Quando eu crescer eu vou sair da cidade. Então, desde muito pequena eu tinha isso, que eu imagino que venha de uma herança aí anterior, né? Talvez mais antiga do que eu consegui alcançar por meio das histórias, das conversas da minha família, né? Mas eu carrego herança, com certeza, de mulheres muito fortes, muito conectadas com o fazer artístico, de alguma forma. Então, eu tenho a minha avó por parte de pai, que era artesã, que vinha de uma situação mais humilde, de mais pobreza, de ter que correr atrás, de ter que ser muito guerreira, mas que tinha essa conexão com o artesanato, com os trabalhos manuais. E, por outro lado, a minha avó materna, que já vinha de uma outra condição, era poetisa, né? Foi essa mulher que teve que ficar dentro de casa, que desistiu de seus sonhos pela família, né? Aquela coisa bem tradicional, família tradicional mineira, mas que nunca deixou de fazer poesia, de escrever, de transformar ali o cotidiano dela em arte, em poesia, comida, né? Então é desse lugar que eu venho, a gente fazer essa magia com o que está disponível. Que maravilha. E o que é que te move, né? O que te põe de pé, te leva para o mundo, te dá sentido hoje? Olha, Patrícia, com certeza a maternidade é um fio condutor da minha vida, né? Eu fui mãe muito jovem, com 18 anos eu tive meu primeiro filho. E o ser mãe sempre me moveu, tanto nos incômodos, nos desafios, quanto na potência disso, né? De, inclusive, descobrir muitos aspectos meus, né, daquilo que eu sou, através desse contato, dessa relação. E nos últimos anos, né, consegui trazer tudo isso para o trabalho artístico, para o trabalho poético. Falar sobre isso, né, trazer outras perspectivas sobre a minha experiência pessoal de maternidade, mas também o que é ser mãe no mundo, né, na sociedade ocidental e outras formas de ser mãe. Então a maternidade é uma linha assim que me atravessa e que me conduz. E o silêncio? Como é que é o silêncio da Cecília? Ele grita, ele dança, ele espera? É engraçado, né? Porque silêncio na vida de mãe é um negócio precioso. Às vezes a gente tem que encontrar às vezes não, muitas vezes. Encontrar o silêncio no caos, no barulho, na bagunça, naquele que não para, que ecoa, e a gente tem que encontrar esse silêncio em algum lugar. Mas eu sinto que o meu silêncio, ele realmente se estabelece quando eu me movimento. Ele vem do movimento. Do caminhar, é de dançar, é do corpo, é de suar. Eu acho que aí a mente dá uma acalmada e consegue encontrar esse silêncio interno, né? Que às vezes pode estar fora tudo silencioso e a gente está aqui num barulho ensurdecedor, né? Então o corpo, ele me traz de volta para esse lugar mais silencioso. Dizem que mãe, quando não escuta esse barulho, esse ruído, né? Aí tem um problema, né? Porque realmente a conexão tá nessa coisa do mãe, de saber que tem esse movimento, né? Porque se tiver muito silêncio,
Aí Alguma coisa tá acontecendo. a gente já começa a se preocupar. Você falou que você tem uma conexão, né? O seu trabalho tem uma conexão muito forte, né? Nesse recorte que você, né, tem e vai carregar, né, até o final da sua vida, que é a maternidade. E aí eu faço uma pergunta relacionada à dor e esse prazer, né? A sua arte, então, ela nasce de uma dor ou de um prazer, né? Falando dessa construção, né, ou dessa conexão, melhor dizendo, né, da maternidade no seu fazer artístico. Porque, às vezes, a gente não pode romantizar que ser mãe é padecer no paraíso, né? Isso já é uma coisa que caiu por terra, né? Então, a gente tem também, eu sou mãe, que aceitar, né, as frustrações que a maternidade traz, a impotência que ela também traz, mas se isso, de uma certa forma, ajuda a fortalecer o seu fazer artístico. Eu acho que a minha arte, desde mesmo antes da maternidade, né? Eu comecei com teatro muito jovem, a trabalhar com isso. E acho que sempre surgiu, não sei se de dor ou prazer, mas de um incômodo, né? Uma inquietação. E esse incômodo, essa inquietação, muitas vezes é doloroso, é estranho, é um estranhamento, mas às vezes esse estranhamento também vem de uma beleza, também vem de um prazer de ver algo diferente, de algo, nossa, eu não sabia que isso existia, eu não sabia que isso estava aí, mas geralmente é de um incômodo. E, com certeza, dentro desse recorte da maternidade, são esses incômodos que me movem na criação. Seja meus incômodos pessoais, né, na minha relação, que nunca é só pessoal, né? O pessoal também é político. Mas na minha relação aqui com as minhas filhas no dia a dia, na distância com meu filho, que já mora longe de mim, mas também esse incômodo de ver o mundo mudar e as relações com a figura materna continuarem assim, dando muito lentamente, né? Ou muito cristalizadas, e a gente sendo cobrada e exigida por uma gama de coisas que não são humanas, né? Então, vem muito desse lugar. E aí, a coisa do prazer, eu acho que ele chega porque quando a gente começa a fazer alguma coisa com esse incômodo, sem a necessidade de resolver ele, mas olhar para ele, também é muito prazeroso, também vai abrindo espaços, né? E abrir espaço dentro da gente, à nossa volta, é prazeroso, alivia, né? Tem esse desaguar, assim, né? Não necessariamente você vai resolver um problema, mas você vai olhar para ele com integridade, né? Acho que isso é o mais que me move mais. E o corpo, né? Como é que é habitar o seu corpo hoje? Depois do que você, né, experienciou e experiencia, né? Com as marcas, com as memórias, né? Com essa modificação, então, né? Desse corpo mãe, esse corpo mulher, esse corpo artista, né? O que o teu corpo te conta? Essa pergunta para mim é muito interessante, porque veio há alguns anos lidando, inclusive, com algumas lesões, né? Com hernia de disco, com questões no joelho, que, como eu tenho também, né, uma história com a dança, com o teatro físico, que travam, né, o corpo. Então já tem esse corpo que carrega essa história, né, da maternidade, que é vista de uma forma estranha na nossa sociedade, né? Esse corpo que é exigido que volte ao antes da gestação, com esse ideal de beleza, enfim, surreal, irreal. Mas o meu corpo também tem trazido essas lesões. E aí, é engraçado que ontem eu recebi um convite de um amigo meu, eu tenho um projeto de dança, eu quero muito que você esteja, como é que você tá com isso? Eu falei, amigo, eu tô daquele jeito. As minhas lesões, tô destreinada, mas eu tô dançando. Então é assim, eu habito o meu corpo com o que ele estiver me trazendo. Eu brinco, assim, se um dia eu só puder dançar com o zoinho, é com o zoinho que eu vou dançar.
né? Que eu vou existir, né? Esse sentido dessa dança mais ampla, que é estar presente, estar encarnado e estar lidando com o que está aqui agora, né? É isso aí. E o tempo, né? Você falou de marcas, né? De tudo que se ocasiona, né? Num corpo que já tem uma história, né? Um caminho percorrido e ainda um caminho a percorrer. Mas esse tempo, você sente que ele te pertence ou é você que pertence ao tempo hoje? Eu acho que a gente se atravessa, né? Acho que a gente dança junto. Tem hora que eu tento dar uma agarrada nele, conduzir um pouco as rédeas, mas aí tem hora que ele vem e me dá uma rasteira e fala: senta, calma, espera, pausa. E a gente tem que ir nessa conversa. Eu acho que nem eu pertenço ao tempo, nem o tempo me pertence. E para além disso, eu tenho tentado, buscado respeitar o meu tempo. Eu sou uma pessoa mais lenta. E reconhecer isso e respeitar isso tem sido um desafio e uma atenção, né, que eu tô colocando. Porque não raro, ainda mais nessa vida, né, maternidade, 1000 coisas, dá conta, a gente é exigido e precisa mesmo estar em prontidão para um monte de coisas. E aí eu tenho aprendido que o meu corpo me diz, meu tempo me diz, você precisa pausar. Você precisa encontrar esses momentos de respeitar esse tempo lento, essa passagem lenta do tempo. Então, me debruçar sobre esse encontro com o tempo também tem sido uma das minhas pesquisas, né, dentro do caminho das artes. O tempo da pausa, né, também alimenta e muito esse processo, né, que a gente atravessa, o processo criativo, né, falando de arte, né, então saber reconhecer que a pausa também faz parte de um processo, muitas vezes a gente ignora, né, acha que é só produzir, né, e o futuro, né, como é que você e às imagina? vezes... Fala, por favor. Deu uma travadinha. Não, porque só deu uma travadinha aqui pela internet, mas já voltou. Tá. Não, eu te pergunto sobre o futuro, né? Como é que você imagina o mundo daqui a pouco para você, para os seus filhos, né? Para os que virão também dentro dessa sociedade instável que a gente está vivendo, né? Patrícia, eu sou mais da linha dos não muito otimistas, assim. Eu não sou essa pessoa que vai achar, vai tudo melhorar, vamos lá. Eu prefiro me colocar como a serviço dos cuidados paliativos dessa humanidade que a gente conhece, né? Então eu tô aqui, vamos trazer poesia para essa passagem, vamos cuidar dessa passagem, vamos tocar os corpos, né? Trazer um pouco mais de bem-estar, de saúde, né? Entendendo essa saúde, né, de uma forma global mesmo, e acho que arte entra nesse lugar também. Mas também muito aberta a me surpreender com essa humanidade, né? Eu acho que por isso também a gente estrategicamente vai encontrando meios de achar nossa turma, né? De achar nossas pequenas comunidades, para trazer vida, para conseguir seguir vicejando num cenário que é desanimador, que é desafiador, né, que é desumano ainda, nesse ponto, né, de 2025, que a gente está vendo tantas coisas muito retrógradas, né? Então, é isso. Eu vejo esses dois movimentos, assim, né, de encontrar essas pequenas comunidades como essas âncoras e alimentar esses espaços, nutrir esses espaços, me nutrir deles, mas também entendendo que aceitando essa passagem desafiadora, né? Bom, é muito bom te escutar, né? Eu gosto de ouvir
todos os artistas, porque a gente sempre se sente, eu sempre me sinto atravessada, né, pela fala de vocês. Agora, a gente já está finalizando o nosso bloco. Se você fosse dizer alguma coisa para você mesma, né, em primeira pessoa, né, dar um recado para Cecília, que recado seria esse? Nossa, acho que essa é a pergunta mais difícil. Ai, eu acho que seria, Cília, pensa menos e vai, só vai. Que o caminho se abre no processo. Pisa que ele vai abrir. Confia nos caminhos, nas encruzilhadas. Acho que seria isso. É isso aí. Cecília, foi muito bom poder te ouvir, né, nesses 20 minutinhos de conversa. Eu espero, né, que você, com essa... vamos colocar assim, você com essa... Eu gosto de dizer isso, essa plenitude materna, né? Porque eu acho que as mães, elas são seres, assim... eu não quero comprar briga com quem não é mãe, né? Mas eu acho assim que as mães, elas despertam uma intuição, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem, mas que nas mães alguma coisa acontece no nosso cérebro que diz, né, que abre aí, sei lá, um terceiro olho, alguma outra coisa, porque a gente é movido assim de não só de uma sensibilidade, de uma paciência extrema, mas de uma intuição também, né? Uma coisa que parece que nos dá um sentido a mais, né? Eu acho muito interessante, né, quando os artistas conseguem trazer para o seu processo artístico, né, esse recorte, né, envolvendo a maternidade em si, né, saem coisas muito bonitas disso. Então eu te desejo assim vida longa nesse processo, né, sendo inspirado e atravessado aí por essa maternidade que vai acompanhar você aí para o resto da vida, tá? Eu convido os nossos ouvintes, né, para acessarem então qualquer plataforma de streaming, né? A nossa preferencial é o Spotify, mas você pode acessar em qualquer outra. E também, né, acessar o nosso canal do YouTube, Black Brasil Arte, que vai estar lá, né, esse 9º episódio com essa entrevista bem bacana aí com a Cecília Carvalho. Obrigada, Patrícia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, pela escuta. Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau, gente.